pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre regas. A água, né, pessoal, a gente sabe muito bem a importância dela para nossas plantas. A nossa planta é constituída, a maior parte dela, né, feita por água. E a importância dessa água, o momento certo de estar colocando e a quantidade, né, pessoal? Então, é um assunto muito importante que traz muitas dúvidas e eu vou estar trocando essa ideia com vocês aqui hoje, falando um pouco do meu cultivo com elas e sobre a minha rega. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal, que eu tenho vários vídeos aqui falando muitas outras dicas sobre suculentas. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre a rega. Pessoal, no meu cultivo, eu sempre gosto de estar jogando água nas minhas plantinhas no período da tarde. Porque o período da tarde é muito importante, porque às vezes você passou um dia de sol muito quente, né? As plantas estão bem desidratadas e naquele período ali do pôr do sol, início da noite, antes da noite chegar, né? É melhor você regar. Por quê? Durante a noite, a planta vai ter o período que ela vai estar hidratando, ela vai ter um longo período para hidratar. E durante a noite, a gente sabe que está o clima mais fresquinho, né? Não tem sol, as plantas têm mais tempo para se hidratar e essa água, ela é a responsável por levar os nutrientes das raízes, né, que está lá no substrato, através das raízes até as folhas das plantas. Então, nesse momento, ela vai ter todo um período para estar fazendo isso sem interrupção nenhuma de evaporação excessiva dessa água. Dependendo do clima, se você regar na parte da manhã, você pode até fazer isso se for um clima mais fresquinho, dependendo do dia, né, pessoal? Às vezes está um dia nublado e não vai dar sol, você pode regar a qualquer momento, que a sua planta vai nutrir, ela vai hidratar, né? Vai passar um período ali longo que ela vai poder estar tirando os benefícios dessa rega e vai estar ficando bonita. Mas se o seu clima é muito quente, por exemplo, você mora numa região que o sol é aquele sol escaldante, você vai lá pela manhã, você vai regar suas plantas, o sol já vem muito quente, essa água vai evaporar rapidamente do seu substrato. A sua planta, ela não vai ter tempo suficiente para se hidratar, para absorver nutrientes, então a sua plantinha vai só perdendo com isso. No final do dia, tá lá seca de novo, aí você vai esperar, né? Porque às vezes não é o dia, não está na hora de regar, você imagina que ela pode estar um pouco úmida, você deixa para o próximo dia, no próximo dia você coloca a água novamente, ou não, né, pessoal? Depende do seu cultivo aí. Então, isso pode trazer, pessoal, é aquela história. Vai ficar, a sua planta vai ficar com, um déficit que ela vai ter de nutrientes e de hidratação. Eu acho, pelo que eu vejo aqui no meu cultivo, que quando você rega no fim da tarde, você ganha muito com isso. Eu reguei essas minhas ontem à noite, eu tô vendo o quanto que elas estão bonitas, pessoal. Elas ficam hidratadinhas, você vê no dia seguinte, olha como ela tá molhadinha agora. Então, eu reguei ontem, quase início da noite, eu coloquei água nelas, elas amanhecem assim, ó, totalmente hidratadas, brilhantes. Então agora, se o sol vier muito quente, elas já estão hidratadas. Elas já passaram por um longo período de hidratação, já absorveram os nutrientes necessários para elas, a adubação que tem no substrato, elas alimentaram direitinho. Então, pessoal, é um risco menor, né? Eu sei que é como se eu tivesse um tempo para descanso mesmo, né? Aquele tempo ali ao longo da noite, elas vão hidratando e vai alimentando também. Com isso, eu tenho aqui no meu cultivo resultado excelente, pessoal. Eu acredito que essa forma você ganha muitos benefícios com essa rega, com esse horário de rega. Porque de manhã, raramente também, às vezes acontece da gente precisar de regar de manhã, mas é mesmo um socorro para elas, né? A sua plantinha está muito seca, você vai lá e rega. Porém, a sua planta, ela não vai ter as horas
suficiente para ela poder hidratar, né? E ao longo do dia também a gente sabe que, segundo os estudos, elas fecham, né? Elas não ficam absorvendo nada, elas não absorvem os nutrientes, elas não vão absorver muita água também, elas vão passar por um período que elas estão ali fechadinhas, as células delas estão fechadas, não estão buscando essa nutrição. Então, é uma questão de escolha. Tem quem goste de regar somente pela manhã, é um assunto polêmico sim, porque tem pessoas que só gostam de regar de manhã, levantam pela manhã, olha suas plantas, faz a rega. Não vou dizer que está errado, pessoal, de forma nenhuma, não é errado. Eu só estou dizendo que se você escolher, optar por esse período da noite, você regar sua plantinha, no período de início, né? Não vou dizer à noite, pessoal, à tardezinha, né? Você tá regando ela, você vai ganhar esse tempo. É um tempo que eu acho muito importante, porque eu passo longos períodos sem regar minhas plantas. E como eu sei que durante a noite elas vão ter esse ganho, né, de água, elas vão ter esse tempo para estar se nutrindo bem, eu sei que no dia seguinte, quando o substrato dela secar, ou começar a secar, pelo menos até no meio do vaso, eu sei que as minhas plantas estão hidratadas e aguento esperar, né? Igual tenho aqui, ó, deixei uma sequinha para mostrar para vocês. Olha aqui. Esse vasinho pequeno, eu tô fazendo ele para manter uma coloração. Eu que poderia, e se for olhar, ela precisa de um vaso, né, pessoal? Se vocês olharem aqui, é um vaso pequeno. Olha aqui, ele é bem pequeno. Ele tá com essa Francesco Baldi. Ela tava ficando por baixo das outras, começou a estiolar. Eu retirei ela, coloquei novamente em sol pleno. Ela já está em sol pleno, está começando a ficar vermelha, porque a Francesco Baldi, pessoal, de acordo com o cultivo, o substrato que ela tá, ela vai ganhando coloração diferente. Mas é a mesma planta. Eu tenho Francesco Baldi aqui dourado e tem esse ganhando coloração vermelha. Tá maravilhoso, pessoal, olha só. Mas eu optei por estressar ele. Não precisa ter medo, pessoal, desse estresse que a planta passa, ela não tá sofrendo. Olha como ela tá hidratada, ela tá seca. Veja bem, pessoal, olha como que ela tá seca. Eu vou provar para vocês. Olha aqui. Vou colocar o palito. Olha aqui como tá sequíssima. Olha, seca mesmo, pessoal. Vou colocar ele aqui até no fundo do vaso e vou mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, sequinho, nem molhou o palito. Então, ela tá extremamente seca. E eu tô deixando ela assim. Eu sei que a minha planta tá hidratada. A última vez que eu reguei ela já hidratou bem. Ela não tem sinal nenhum de desidratação. Olha as folhas, pessoal. Totalmente hidratadas, fazendo dessa maneira. Eu vou regar ela à noite logo? Talvez, não há necessidade, ela tem muita água, ela tem uma grande reserva de água. Muitas vezes, eu entendo, pessoal, é um carinho que a gente tem com nossas plantas. Quem está começando, às vezes você já tem até longa experiência de anos aí com suculentas, mas você tem dó. Eu entendo demais isso, eu também sinto isso, a vontade de regar. Só que você tem que ver, se ela regou, se ela tá, quando ela foi regada, ela tá muito bem hidratada, ela vai aguentar um longo período aí. É igual quando a gente vai lá, né, pessoal, a gente come, às vezes você almoça uma comidinha leve, rapidinha. Eu comparo essa hidratação de manhã e essa da noite com a alimentação nossa, pessoal. Você vai lá e come uma comidinha leve, uma saladinha no almoço, uma coisinha leve. Aí, 2 horas, 3 horas depois, você já tá com fome. Mas vai lá e come uma feijoada. Quanto tempo você vai ficar sem comida? Você aguenta ficar um longo período, você está bem alimentado, não é isso? Então, o período da noite é considerado uma feijoada. Você deu ela água, ela hidratou bastante, está bem hidratada, ela vai aguentar um longo período sem água. Se você regar ela de manhã, é aquela saladinha que ela ganhou. Então, ela nutriu ali, mas em questão de poucas horas, ela vai precisar de água novamente. Aí é que pode acontecer aquele erro. A sua planta foi regada, você só rega em dia marcado, ela vai passar um longo período, vai desidratar as folhas de baixo, vai passar por sofrimento. Então, eu acho, pessoal, que é por aí. Se a gente
começar a observar esses pequenos detalhes, eu acho que a gente consegue ter um bom resultado, sim, no nosso cultivo, ter plantas saudáveis e sem sofrimento, pessoal. Não tá sofrendo. Uma planta dessa não tá sofrendo. Ela tem tudo. Olha só como que ela tá lindíssima. Ela tá alimentada, ela tá hidratada, não tem problema algum. Vai ficar no sol da tarde, ela aguenta muito bem esse sol da tarde. Então, pessoal, olha só. Que as rosetinhas perfeitas, todas compactas, olha só. Essa daqui a gente sabe que vai reservar água por mais tempo, porque bacia cheia, a cobertura dela, né, ajuda demais manter essa rega por mais tempo. Então, reguei à noite ontem, agora, ó, vários dias. Depois eu vou chegar aqui, coloquei meu palitinho, vou olhar, precisou, eu vou regar. Aqui, tá vendo, pessoal? Tá molhada. Tá vendo? Só de encostar aqui eu já molhei na própria folhinha. Essa foi regada ontem à noite. Essa daqui, não. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês que não precisam ter medo. Tudo para a gente cultivar suculenta, pessoal, tem regras e a gente fazendo passo a passo direitinho, o resultado é 100%, não tem erro. Não tem erro, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre o estresse dela, né? Que é muito importante também e que as pessoas têm muito medo do estresse da planta. Mas se a gente quer uma planta bonita, a gente não precisa ter medo. Então, pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha para mim e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.